Olá a todos, boa tarde para todo mundo, como vocês estão? Espero que bem, espero que super bem. Aí estamos caminhando já para a nossa finalização, o nosso último bloco, né, de apresentações. Então vamos ter agora uma apresentação, mais uma, e o encerramento. Lembrando vocês que lá no nosso site, lá no Instagram, na verdade, nossa página no Instagram, já estão acontecendo os desafios, então entrem lá, respondam os desafios, que é muito importante para a gente, a participação de vocês. Curtam as páginas, curtam a nossa página, compartilhe o nosso conteúdo, que são conteúdos muito bons, e eu espero que a gente consiga hoje terminar, então, de uma forma bem bacana aqui com vocês. Hoje, agora, neste momento, nós vamos receber aqui, então, o Carlos Abelardo. Vamos adicionar ele aqui. Olá, Carlos, olá. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu, pessoal? Imagina. Obrigada a você por ter aceito o nosso convite, por estar aqui participando da nossa mostra, por estar aqui trazendo conhecimento. Muito obrigada mesmo. Certo. O Carlos, ele é biólogo, e ele está fazendo mestrado em genética e biologia molecular pelo programa de pós-graduação em genética e biologia molecular aqui na Universidade Federal de Goiás. Carlos, muito bem-vindo, tenha uma excelente palestra, a palavra é sua. Ok, muito obrigado. Então, como a Cíntia falou, meu nome é Carlos, eu sou biólogo, eu estou fazendo atualmente mestrado no programa de genética e biologia molecular aqui na Federal de Goiás. E eu sou orientando a professora Elisângela de Paula. Eu trabalho lá no Laboratório de Genética Molecular e Citogenética na UFG. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre qual que foi e qual que está sendo o papel da ciência no combate à pandemia da Covid. Vamos lá. Eu sei que assim, é difícil entendermos e começarmos a como eu posso dizer, raciocinar mesmo sobre o que é a ciência. É difícil de definir a ciência como uma coisa única, mas de uma forma simples nós podemos dizer que a ciência ela é o corpo de conhecimento que busca compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento da natureza e do universo, através da observação e da experimentação. E bem, todo cientista ele faz as suas observações e ele entende, ele busca entender a natureza, ele não simplesmente começa a observar e anotar e tirar conclusões. Não é bem assim que funciona. O cientista, ele trabalha utilizando um método, e esse método é o método científico. O método científico é uma série de passos que nós fazemos durante nosso processo de observação da natureza. Pode ser uma célula, pode ser um fenômeno físico, pode ser um fenômeno químico. O primeiro passo do método científico é a observação. Nós observamos e nós somos curiosos para entender e buscar saber o que é que está acontecendo ali. Por que aquilo lá está acontecendo? Isso pode ser desde uma doença que surge, a uma reação química que acontece, ou a um fenômeno físico que nós podemos observar. E quando nós conseguimos observar esse fenômeno, nós nos perguntamos, por que isso acontece? Como isso acontece? E o cientista, então, formula suas hipóteses. Ele tenta explicar o porquê aquilo está acontecendo com base no conhecimento que ele tem. Então, ele usa essas hipóteses, ele desenha experimentos para comprovar ou para refutar essas hipóteses. Então, nós colocamos aquele conhecimento que está aqui na nossa mente em prática. Nós tentamos ver se aquilo lá é real ou não através de experimentos. E esses experimentos, eles são muito bem desenhados para responder ou para dar mais informações sobre aquela pergunta que nós fizemos no começo. Então, nós anotamos esses resultados e nós interpretamos eles com as melhores ferramentas que estão disponíveis para nós naquele momento. E como a ciência é um processo que se retroalimenta e se melhora com o tempo? Bem, quando os cientistas julgam ter feito uma descoberta, a primeira coisa que eles vão fazer é escrever um artigo. E esse artigo, eles vão mandar para pessoas que são muito especialistas na área, que entendem bastante daquele assunto.
Esse passo nós chamamos de revisão por pares. Ou seja, nós temos especialistas olhando e analisando aquilo que nós escrevemos. Se os especialistas julgarem que aquilo lá é uma descoberta interessante, que foi feita da forma correta, que foi feita de uma forma ética, esses dados são enviados para publicação. E essas publicações são disponibilizadas online e outros cientistas que trabalham com aquela mesma coisa que você passam a ter o acesso àquele conhecimento que você descobriu, aquela informação que você trouxe à tona. E assim, dessa forma, nós temos uma ciência que está sempre evoluindo, porque todos os cientistas acabam colaborando entre si com o passar do tempo. Bem, onde e com o que nós, cientistas, trabalhamos? Bem, isso aqui são apenas alguns exemplos, mas os cientistas eles podem trabalhar com astronomia. Os astrônomos eles estudam os astros, os planetas, os meteoros. Se você faz e trabalha com matemática e engenharia construindo, isso é uma ciência aplicada, não deixa de ser ciência. Você pode trabalhar desenvolvendo tecnologias desde computadores e celulares até foguetes para o espaço, satélites. E se você trabalhar com biologia, com química, com física, você pode trabalhar dentro de laboratórios, estudando fenômenos químicos, estudando vírus, estudando bactérias, estudando plantas até. Você pode contribuir com a ciência de diversas formas, inclusive ajudando a detectar e a entender quais são curas para possíveis doenças. Isso é um papel de biólogos, de farmacêuticos. E como que você, que está aí me assistindo, pode ser um cientista se você quiser entrar nessa área? Bem, todo cientista é curioso por natureza. Então, se você é uma pessoa curiosa que tem intenção em descobrir como as coisas funcionam e por que elas funcionam daquela maneira, você pode ser um cientista. E qual que é esse passo? Por onde que nós começamos para ser cientistas? Bem, os cientistas geralmente são especialistas em uma área. Eles entendem bastante sobre um assunto. Então, o primeiro passo para um cientista, geralmente, é a graduação. Ele escolhe um tema do que ele gosta. Por exemplo, no meu caso, eu escolhi biologia e fiz uma graduação, eu fiz um curso na faculdade. E o cientista, ele estuda mais do que uma pessoa que só termina a faculdade. Ele faz o que nós chamamos de pós-graduação. A pós-graduação, geralmente aqui no Brasil pelo menos, é o mestrado e o doutorado. E é como se fossem levels diferentes, como se fosse as séries que você tem no ensino médio, né? Você tem o primeiro, o segundo e o terceiro ano. No nosso caso, a graduação é o primeiro passo, o mestrado é o segundo e o doutorado é o terceiro. Algumas pessoas ainda fazem um pós-doutorado para se especializarem mais ainda em um tópico. Bem, e qual foi o papel da ciência no combate à pandemia do coronavírus? Lá em 2019, no final do ano, uma pneumonia que ninguém entendia de onde estava surgindo começou a atingir algumas pessoas que estavam frequentando próximo ao mercado de peixes lá na província de Wuhan, na China. E o papel da ciência é estar sempre de olho nessas coisas que acontecem. Se um grupo de pessoas começa a ficar doente e esse grupo começa a crescer, é papel da ciência monitorar e entender quais são essas doenças que estão surgindo. Pouco tempo, questão de um mês depois que esse número de casos de pneumonia começou a surgir lá em Wuhan, os cientistas já tinham isolado, ou seja, eles já tinham identificado qual que era o agente causador dessa pneumonia, que no caso era o coronavírus. E nessa época eles também conseguiram sequenciar o genoma do coronavírus. Isso quer dizer o quê? Eles conseguiram entender como funciona toda a parte genética do vírus. E isso permitiu com que fossem criados testes de diagnóstico molecular. Ou eu imagino que a maioria de vocês conheçam como PCR. Já em janeiro, pouco mais de um mês depois do surgimento do número de casos na China, nós já tínhamos uma forma de detectar com uma precisão altíssima as pessoas que carregavam ou não o vírus. E foi só em março que o vírus se espalhou o suficiente para a Organização Mundial da Saúde, que é um dos maiores órgãos mais respeitados no mundo, declarar
o coronavírus como pandêmico. E, além de monitorar o surgimento de novas doenças, a ciência também tem como função propor intervenções e avaliar os possíveis tratamentos para uma doença, como no caso do coronavírus. Quais foram as primeiras medidas que todo mundo ficou sabendo quando percebemos que estávamos entrando em uma pandemia? Foi que a ciência propôs, né, que mantivéssemos bastante higienização das mãos, com álcool, com sabão, que nós respeitássemos o distanciamento social, o uso de máscaras, desde o começo da pandemia, tem sido uma coisa que auxilia as pessoas a não se contaminarem, e a partir do momento em que elas acreditam que possam ter se contaminado, o que a ciência nos mostrou e nos orientou? De que nós deveríamos testar e isolar principalmente aquelas pessoas suspeitas ou contaminadas. Ou seja, o papel da ciência também foi desenvolver testes baratos e confiáveis que permitissem que aqueles indivíduos que estivessem suspeitos ou contaminados tivessem um diagnóstico rápido, preciso e eficaz. E também é papel da ciência, nesse sentido, avaliar possíveis tratamentos e fármacos. Não apenas remédios, certo? Mas também procedimentos que poderiam aumentar a taxa de sobrevivência das pessoas acometidas pela doença. Infelizmente, até o momento, nós não temos nenhum tipo de medicamento eficaz para controlar ou para prevenir o coronavírus. Não que esteja... temos remédios em fases experimentais, mas nenhum deles ainda está disponível para a população, principalmente aqui no Brasil. E o terceiro papel da ciência nessa pandemia, mais importante, foi no desenvolvimento das vacinas. Nós conseguimos ver que em pouquíssimo tempo, talvez em 6, 7, 8 meses, nós conseguimos sair de não termos uma vacina para a doença para termos uma vacina que já tinha sido testada e estava começando a ser aplicada na população. Isso nunca havia acontecido tão rápido antes, e isso também mostra que a ciência, quando ela colabora, quando todos os cientistas do mundo pensam juntos e colaboram com um objetivo em comum, nós conseguimos trabalhar muito rápido. Nós conseguimos ver que as vacinas têm surtido efeito, isso tem diminuído a transmissão do vírus, apesar de ainda não ser suficiente para abolirmos o uso de máscaras ou para voltarmos a uma vida 100% normal, nós estamos a caminho de fazer isso por causa das vacinas. Então, eu tenho um pedido para vocês. Por favor, vamos nos vacinar. Vocês aí que têm, principalmente de 12 a 17 anos, já existem agendamentos disponíveis para vocês aqui na Prefeitura de Goiânia para vocês se vacinarem. Então, cobrem dos seus pais, cobrem dos seus tios, dos seus avós, para que eles vão tomar a segunda dose e para que eles tentem cadastrar vocês para tomar a primeira dose o mais rápido possível. E qual foi o papel da UFG e do nosso laboratório durante a pandemia? Bem, vou falar para vocês um pouquinho do que nós fizemos. A UFG, dentre muitas outras coisas, auxiliou lá no começo na produção de álcool em gel, ela ajudou a consertar vários respiradores que estavam parados nos hospitais aqui de Goiânia. Ela também conseguiu auxiliar os alunos a assistirem às aulas de forma híbrida, porque muitos alunos não tinham as condições necessárias para simplesmente assistir às aulas online. Então a universidade teve um papel muito importante em incluir esses alunos também nessas turmas online, nessas turmas híbridas, essas turmas agora que serão híbridas, né, que antes estavam sendo só online, e também possibilitou que todos os seus funcionários ficassem seguros trabalhando remotamente. O nosso laboratório, especificamente, nós trabalhamos com um teste que é similar ao teste da PCR, no sentido de que nós conseguimos detectar o material genético do vírus, porém, a execução desse teste é muito mais rápida e muito mais barata. Isso por quê? Para fazer uma PCR, nós precisamos de um equipamento chamado de termociclador em tempo real. E é um equipamento muito caro. São poucos os laboratórios em Goiânia, são poucos os laboratórios no Brasil que possuíam esse tipo de equipamento para conseguir testar um número de pessoas que, com certeza, não havia condição de testar o número de pessoas que precisavam ser testadas. O nosso laboratório e o laboratório da biomicrofluídica na química
já dominava uma técnica que é um pouco diferente, que a gente chama que ela é uma técnica isotérmica. Ela não precisa de mudança de temperatura. E isso faz com que nós conseguíssemos usar o teste e fazer a amplificação em um simples banho seco. Para quem não conhece, o banho seco é um instrumento em que mantém uma temperatura única e que é muito mais barato que uma termocicladora. E com isso nós conseguimos auxiliar na testagem tanto da comunidade acadêmica quanto na testagem da população. Mais de 1.700 pessoas foram testadas pela nossa metodologia, que nós ajudamos a desenvolver e a padronizar, só aqui em Goiás. Por quê? Desde outubro do ano passado até agora, o nosso grupo testou 500 trabalhadores dos serviços essenciais, garis, pessoas que trabalham na limpeza urbana em geral, policiais rodoviários. Nós testamos pessoas que realmente não tiveram como parar durante a pandemia, que estavam bastante expostos. Inclusive, conseguindo isolar algumas pessoas que estavam positivas antes de elas começarem a demonstrar os sintomas. Ou seja, nós conseguimos cortar ali aquela cadeia de transmissão muito rápido. Nós fizemos parcerias tanto com os hospitais das clínicas aqui da UFG, quanto com o Hospital da Polícia Militar, para validar esse teste lá dentro. Nós nos perguntamos, será que tem diferença de fazermos o teste dentro de um hospital e dentro do laboratório, onde é um ambiente mais controlado? E não teve diferença. Então esse teste ele pode ser aplicado até mesmo dentro dos hospitais. A faculdade também fez uma parceria para transferir essa tecnologia, ou seja, para que nós ensinássemos os laboratórios particulares de Goiânia a utilizarem essa tecnologia também, e para que eles pudessem disponibilizar esses testes por um preço muito mais em conta do que a PCR é cobrada. E nós também testamos mais de 1.000 alunos, servidores e profissionais da UFG para coronavírus, acho que no meio desse ano. Então, essas foram a nossa colaboração para tentar diminuir a transmissão do vírus, porque se nós conseguimos isolar aquelas pessoas que estão apresentando sintomas ou que estão com suspeita, e isolar aquelas pessoas que estão carregando o vírus, nós conseguimos diminuir a transmissão, colocando menos pessoas em perigo. Enfim, era sobre isso. Muito obrigado. E se vocês tiverem dúvidas, vamos conversar sobre ciência um pouquinho. Olá, deixa eu ativar aqui um pouquinho. Peraí. Carlos, meu Deus, que apresentação muito boa mesmo. Dá uma noção melhor para a gente do que é ciência. Acho que o pessoal também conseguiu entender melhor. Espero que todos tenham entendido mesmo. Sim. E eu vou ver aqui se tem algumas perguntas aqui, ó. Deilane fez uma pergunta. Quais os principais desafios encontrados pela UFG no que tange a oferta das aulas remotas e para cumprirem com tanta maestria seu papel no combate à pandemia? Bem, aos desafios da UFG, eu não consigo responder com tanta propriedade, só como o que eu acompanhei como aluno, mas imagino que deva ter sido muito complicado mudar todo um sistema de que era feito para funcionar presencialmente para o online. E a faculdade, ela recebe alunos de todas as classes sociais, de todos os históricos possíveis, né? Então, você tem aquela pessoa que tem condição de assistir a aula dentro de casa, e você tem aquela pessoa que não tinha acesso a um computador, ou que não tinha acesso a um celular direito. Então, a faculdade precisou incluir essas pessoas e colocá-las, literalmente, né? Fazer uma revolução no ensino, para que essas pessoas tivessem acesso. E as principais dificuldades no nosso grupo, né, em ajudar no combate à pandemia, foi de que ciência se faz com investimento. E apesar de nós termos conseguido, de certa forma até que bem cedo, um financiamento que veio por parte do Ministério Público, muitos outros grupos não tiveram essa chance. Muitos outros grupos, não só na Faculdade Federal de Goiás, na Universidade Federal de Goiás, como no Brasil inteiro. E que se houvesse tido esse financiamento rápido, poderiam ter auxiliado muito mais. Eu conheço vários grupos de pesquisa, inclusive o próprio laboratório que a faculdade iniciou, que no início estava funcionando com base praticamente em doação, né? Então, assim, se houvesse tido esse interesse de financiar esses projetos o mais rápido possível, acredito que nós teríamos chegado mais longe e mais rápido também, né? Sim. Porque ciência necessita de recursos.
né? Para a gente conseguir desenvolver as coisas. O André aqui também perguntou, hoje essa tecnologia está difundida dos testes? Sim, foi feita uma chamada pública, né? Foi feito um edital para que aqueles laboratórios, se quisessem, que tivessem as condições de aplicar o teste, poderiam receber essa tecnologia de graça. Então, pelo menos aqui no estado, aqui na cidade de Goiânia, já existem laboratórios privados que estão fazendo o teste. Eu acredito que no estado de Goiás, algumas cidades do interior também já estejam fazendo. Certo? Então, assim, é um teste que possui uma sensibilidade, uma especificidade, não iguais à da PCR, mas próximas. Então, Sim. Já auxilia bastante na detecção daquelas pessoas que são doentes. Entendi. Tá, joia. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra aqui para você. Aqui. O professor Lucas pergunta, Carlos, o que os estudos de vocês dizem sobre a possibilidade de novas pandemias? É um medo nosso, né? O que eu estou desenvolvendo agora no meu projeto de mestrado é um teste parecido com o LAMP, quer dizer, é um teste de LAMP, mas parecido com o teste de detecção de COVID, só que faça a diferenciação das variantes do COVID, né? Eu não tenho expertise para falar sobre novas pandemias, porque isso seria um papel talvez de um virologista. Mas o que eu posso falar com certa propriedade é que nós devemos estar atentos às variantes do COVID e às possibilidades de mutações e quais são os impactos dessas mutações numa possível transmissão. Né? Nós temos agora a variante Delta que está se espalhando e espero que nossa vacinação tenha sido rápida o suficiente para impedir que a variante Delta faça algum tipo de dano aqui na população brasileira. Né? Mas nós precisamos estar atentos, precisamos monitorar o surgimento dessas variantes. Isso vai ser de papel fundamental daqui para frente. Esse teste que vocês desenvolveram, eu não sei, desculpa, eu posso até ser repetitiva, mas esse teste que vocês desenvolveram também consegue detectar as variantes? Então, essa parte é a especificidade do meu projeto de pesquisa de mestrado. O teste por si só, ele detecta qualquer variante, né? Okay. Mas o meu projeto de pesquisa, que eu quero discriminar essas variantes, eu quero conseguir, a nível molecular, é impossível eu discriminar uma variante só com um teste molecular, porque a variante ela possui várias mutações, mas eu consigo analisar uma mutação que está presente geralmente em só uma variante. Então é um indicativo de que se possui aquela mutação, aquela amostra, aquele paciente possui tal variante. Né? É um indicativo, não é um teste que pretende substituir o sequenciamento nem nada do tipo. Né? Mas é um indicativo, poderia auxiliar nesse entendimento da dinâmica viral na população. Perfeito. Aqui, o Ericles fez uma pergunta também. Carlos, primeiramente, parabéns pela palestra. Eu gostaria de perguntar a sua opinião sobre como a ciência é vista pelo governo atual e como estão as políticas públicas realizadas a favor da ciência. Uma pergunta difícil. Difícil encontrar uma política pública a favor da ciência nesse país. Infelizmente, não temos visto um grande empenho do governo federal em auxiliar os cientistas. A ciência ela não é um gasto, ela é um investimento, porque para cada R$1 investido em ciência, estima-se que voltam 6 para os cofres públicos. Então, quando o governo corta o financiamento da ciência, como foi anunciado ontem, em 92%, ele está deixando de ganhar dinheiro, na verdade. Então, assim, é uma definição de tiro no pé. Hoje, o nosso agro é produtivo, em grande parte, por pesquisas que são feitas na Embrapa. E os pesquisadores da Embrapa utilizam artigos publicados pela UFG, pela UFRJ, pela USP. Então, se hoje nós temos um país que é referência em agro, é porque nós tivemos durante muito tempo um país que era referência em ciências agrícolas. Se você mata a ciência agrícola, quanto tempo demora para o agro morrer no Brasil? Sim. A gente já está vendo aí vários desastres, né? Então, vamos ver por onde a gente vai caminhar, né? Algumas coisas aí. Bom, a Giovana, ela fez uma pergunta aqui. Vocês acreditam que após a pandemia, com o papel fundamental da ciência aprovado, haverá mais estímulo às pesquisas no país? Eu posso dizer que meu maior defeito é ser um eterno otimista. Eu gostaria que sim, né? Eu esperaria que sim. Apesar de não sermos isso que estamos vendo, principalmente depois de ontem, dessa facada nas costas que recebemos nesse corte,
Eu espero que sim. Eu espero que, se não aqui, mas pelo menos a nível mundial, a percepção de que se nós tivéssemos tido a pandemia começando no Brasil, quanto tempo demoraríamos para entender que estava começando uma pandemia aqui, né? Eu não sei dizer. Uhum. De certa forma, ainda foi bom que começou em outro país mais desenvolvido, onde eles puderam isolar rapidamente e conter Sim, rapidamente e identificar rapidamente. Hoje, com a ciência precarizada, nós teríamos condição de fazer isso? Com que velocidade nós faríamos isso? Né, é uma pergunta. sim. Então, eu realmente espero que, num futuro próximo, a ciência volte a ser valorizada no país. Que possamos trocar experiência com outros países, não apenas enviar nossos cérebros para lá. Sim, sim. Que isso está acontecendo bastante, né? A gente está vendo um êxodo Sim. muito forte, assim, de ir, né? Esses nossas mentes brilhantes para outros países aí. Tá certo, então. Carlos, muito obrigada. Essas foram as perguntas que a gente teve. Parabéns pela palestra mais uma vez. Muito Muito obrigada por ter obrigado. aceito o convite nosso aqui. E fica o convite, então, para a próxima palestra, que vai ser às 14h30, e terá como tema cientistas que são super-heróis. E a palestrante é a doutora Ana Laura Boechat Borges, da USP e Hospital Albert Einstein. A gente já deixou o link aqui também, vocês acessem pelo link. E aguardamos vocês lá também, ok? Carlos, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde a todos e muito obrigada. Muito obrigado, pessoal.